Muito boa noite, amigos da rede CNT de televisão. O Jogo do Poder está começando mais uma vez e o nosso entrevistado dessa noite é o pré-candidato da rede à Prefeitura do Rio, Eduardo Bandeira de Mello, ex-presidente do Flamengo. Boa noite, doutor Eduardo Bandeira de Mello. Tudo bem? Tudo bem, boa noite, Ricardo. É um prazer enorme estar falando aqui para o Jogo do Poder. Primeira vez que eu apareço no Jogo do Poder do lado de dentro da televisão, né? Do lado de fora, né? De vez em quando eu assisto, né? Gosto muito e parabéns aí pela iniciativa de entrevistar os pré-candidatos. É um prazer recebê-lo nessa noite no Jogo do Poder. E eu queria começar o nosso papo, nossa conversa, querendo saber um pouco qual é a sua concepção, qual é a sua visão sobre a administração pública no Rio de Janeiro. Que tipo de prefeitura, que tipo de cidade o senhor quer construir, caso, obviamente, seja eleito a partir de sua gestão à frente da Prefeitura do Rio? Pois é, Ricardo. Esse projeto, né, todo da minha pré-candidatura, ele começou a partir do momento em que eu comecei a receber incentivos, né, estímulos e pedidos, né, de pessoas, né, que me acompanharam, né, nos 6 anos que eu passei no Flamengo. E aí eles vieram com aquela conversa, né? Não, você salvou o Flamengo, você pode salvar a prefeitura. A prefeitura está numa situação caótica, semelhante à que estava o Flamengo lá em 2012. E é claro que são coisas totalmente diferentes, né? E eu sei disso porque, quando eu estava no BNDES, eu chefiei o departamento de apoio aos municípios, né? A administração subnacional, e várias prefeituras, as maiores prefeituras do país, na época, era final do governo Fernando Henrique, foram minhas clientes. Então, de certa maneira, eu conheço a administração municipal do outro lado do balcão, né? Do ponto de vista do financiador. Então, eu sei bem que é muito diferente administrar um clube e administrar uma cidade. Mas tem algumas analogias que podem ser feitas, né? Eu acredito que tenham sido elas que estimularam essas pessoas, né, a me propor esse desafio, né? Que é, em primeiro lugar, a coisa da integridade, né? Então, não se admite numa administração pública nenhum tipo de desvio ético, né? E foi isso também que a gente preconizou, isso foi uma das questões fundamentais da nossa administração do Flamengo. A coisa da responsabilidade, a disposição, né, para, muitas vezes, tomar medidas até antipáticas, né, mas que seriam absolutamente necessárias. E você lembra que o Flamengo, nem sei se você é Flamengo aqui, mas... Sou botafoguense, mas olha com o Flamengo com bons olhos, mas sou botafoguense. Legal. Acho até que o Botafogo deve estar precisando assim né, de uma gestão de qualidade também. Tenho vários amigos botafoguenses que poderiam ajudar muito. Inclusive a Andréa Gouveia Vieira, que é a minha vice, né, até a formação aí dessa frente. Então, algumas analogias, né, podem ser feitas, né? O Flamengo estava numa situação muito difícil, né, em 2012. Eu lembro que quando a gente assumiu, a gente não sabia nem o tamanho da dívida do clube. Tivemos que contratar uma auditoria especial para definir, né, quanto que a gente estava devendo. Nós estávamos devendo 3 meses de salário atrasado, tínhamos receitas penhoradas, né, tínhamos uma série de constrangimentos, um fluxo de caixa projetado para o ano de 2013 de 130 milhões negativos, né, a dívida era 800 milhões. E aí, com uma gestão responsável, né? E eu sempre deixo claro que essas coisas, né, de você salvou o Flamengo, não é bem assim. Eu acho que ninguém faz nada sozinho, né? Não existe essa coisa de salvador da pátria, de mito, né? Eu não acredito em nada disso. E foi uma equipe fantástica que eu tive assim, o privilégio de liderar, que nos levou a isso. A gestão, obviamente, guarda similitudes, guarda semelhanças entre administrar o caixa da Prefeitura e o caixa do Flamengo. Mas, do ponto de vista prático, quem ocupa a Prefeitura do Rio de Janeiro, quem ocupa um cargo público, tem um tipo de demanda social, tem um tipo de variante
que um clube não tem, não passa pelo clube, pela natureza da atividade. Então, há complicações na gestão do poder público, seja por demanda social, seja por crise, seja por situações absolutamente fora do controle que ocorrem, que não são previstas, por exemplo, com um calendário de disputa clubística. O poder público tem uma série de outras, né, situações que são absolutamente inovadoras em relação a um clube. E como é que o senhor, quer dizer, vê esse desafio? Porque, óbvio que há algumas semelhanças do ponto de vista da gestão, do controle, da organização administrativa financeira, mas, fora isso, as demandas são diferentes. A partir daí, as demandas, as imposições do dia a dia são absolutamente diferentes. E aí se estabelece um grande desafio para o senhor, né, doutor Eduardo Bandeira? Verdade. As semelhanças ficam mais na questão dos princípios e valores, né? Mas, objetivamente, são coisas totalmente diferentes. Como eu falei, eu tive uma experiência que me permitiu chegar a essas conclusões. Mas, veja você, né, a Prefeitura do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro hoje está passando por um processo de decadência que muitas pessoas dizem que beira a irreversibilidade. Cidades, né, no mundo, né, morrem, né, entram em processo de decadência, né, que muitas vezes elas não conseguem se reerguer. Né? Caso de Detroit, de Palermo, de Nápoles. Né? E o Rio de Janeiro parece estar caminhando para isso. Apesar de, há 10, 12 anos atrás, nós todos estávamos extremamente animados, otimistas, porque o Rio de Janeiro ia receber eventos de dimensão internacional, né, como a Rio+20, a Copa do Mundo, né, os Jogos Olímpicos. E isso ia nos levar a um círculo virtuoso. O que a gente viu foi exatamente o contrário. A gente está indo cada vez mais para o fundo do Doutor poço. Eduardo Bandeira de Mello, quais seriam, na sua avaliação, quais seriam as causas, quer dizer, que estão levando o Rio de Janeiro a esse caminho nada aventuroso? Qual seria a razão de fundo que estaria nos conduzindo a esse desastre que o senhor aponta como, enfim, aparente nesse momento no destino do Rio de Janeiro? Olha, são muitos, Ricardo, né? E muitos até que têm o longo prazo, mas basicamente você pode falar de gestão, né? A gestão do Rio de Janeiro não tem sido, né, uma gestão de qualidade, não tem levado em consideração os legítimos interesses da população e as questões não têm sido atacadas da forma que deveriam. Você vê hoje, por exemplo, a gente está mal em praticamente todos os setores sociais básicos, que são, vamos dizer assim, as atividades fim da prefeitura, né, que é saúde, educação, mobilidade urbana, assistência social e outras. Mas o grande problema, você não vai conseguir atacar esses problemas se você não atacar a questão da falta de recursos. Então, nós já tivemos em 2019 um déficit apurado pelo Tribunal de Contas da ordem de 4 bilhões de reais. Não sei como é que vem os números de 2020. Ainda tivemos o problema da pandemia, que vai agravar ainda mais a situação. Então, nós vamos precisar fazer um trabalho muito sério nessa área de recuperação econômica. E essa área tem duas vertentes. Tem o lado da despesa e tem o lado da receita. No lado da despesa, você sabe que existem despesas que são absolutamente incomprimíveis, que você não tem como deixar de fazer frente, que é o pagamento do funcionalismo, o pagamento dos aposentados e pensionistas. Agora, tem uma série de coisas que você pode atacar na linha de redução de desperdícios, na linha de redução de cargos desnecessários, revisão de contratos, uma série de coisas que permitirão que a gente tenha alguma folga, ainda que pequena, tá? Mas pequena, porém, isso sinaliza um exemplo do administrador que é fundamental para quando você tiver que tomar alguma atitude que não seja exatamente simpática, as pessoas vão saber que nós estamos fazendo a coisa certa. Aí que entra a questão dos princípios e valores.
né? E, por outro lado, você tem o lado da receita, né? Você tem que aumentar a receita da prefeitura. Como é que você faz isso? Você não vai aumentar imposto, né? Porque não tem como, né? Já não existe mais capacidade para aumentar a alíquota, né? Você tem que aumentar a arrecadação, e esse aumento da arrecadação vai vir da redinamização da economia da cidade. A economia da cidade tem que se tornar mais dinâmica através da atração de novos investimentos. Isso daí vai gerar o aumento, principalmente do ISS, que é a nossa principal receita. E como é que a gente vai fazer isso? E essa é uma atividade que nós, lá no BNDES, a gente praticava muito, que a gente chama de fomento da atividade econômica. O Rio de Janeiro tem vocações que todo mundo reconhece, internacionalmente. Turismo, economia ligada ao meio ambiente, serviços ligados à indústria de gás e óleo. Tem uma série de coisas que nós temos capital humano, por exemplo. É uma coisa que poucas cidades têm o capital humano que o Rio de Janeiro tem. O Rio de Janeiro é o berço da COP, da Fiocruz, da UFRJ, da UERJ, da PUC, do IBMEC, da Fundação Getúlio Vargas, do INPA. Então, você tem uma formação de talentos aqui no Rio de Janeiro, talentos esses que nós estamos desperdiçando. A gente está formando talentos para eles irem para São Paulo, para eles irem para Portugal, para eles irem para Estados Unidos, e até para outras cidades do Brasil que têm sido mais dinâmicas. E isso daí, nós temos que trazer esse empresário para cá. Como é que a gente vai trazer esse empresário para cá? Nós vamos ter que identificar esses empresários, carregá-los no colo. Tá? Então, a equipe que está me assessorando no plano de governo, que vai seguir comigo na prefeitura, é extremamente experiente, pessoal altamente qualificado, de várias universidades do Brasil, do exterior, pessoal que foi do BNDES, do Banco Mundial. Então, são pessoas que têm muita experiência nessa questão de estímulo à atividade econômica. Então, nós vamos ter que identificar esse empresário, nós vamos ter que, em primeiro lugar, reduzir todos os entraves burocráticos, que isso daí é uma coisa que não atrai, pelo contrário, afasta a atividade empresarial. Nós vamos, para esses potenciais empresários do Rio, nós vamos ajudá-los a estruturar o seu plano de negócios, tá? E vamos ajudá-los a captar recursos. Para candidato, eu vou ter que fazer um intervalo, estamos chegando ao momento de fazer um rápido break, mas eu queria saber o seguinte: o senhor falou durante todo esse bloco, quase, na gestão da Prefeitura do Rio. O senhor falou como organizar as finanças da Prefeitura do Rio. Muito bem, mas organizar isso para quê? Qual é a natureza do seu governo? Onde vai ser aplicado, digamos, essa boa gestão que o senhor está planejando? O senhor ficou 9 minutos falando de gestão. Agora, além da gestão, o que o senhor pretende fazer? O senhor conserta, põe em ordem, digamos, o caixa da prefeitura e daí para frente, o senhor quer ser marcado como um prefeito que vai transformar a educação pública, que vai melhorar a qualidade da saúde, ou seja, qual é, digamos, a área que o senhor reputa como fundamental para transformar a cidade do Rio de Janeiro, depois, obviamente, de ter colocado ordem na casa? O senhor responde isso logo após o intervalo. O Jogo do Poder volta já já. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o pré-candidato da Rede à Prefeitura do Rio, Eduardo Bandeira de Mello. E eu deixei um bloco na pergunta, no bloco, ou melhor, troquei tudo. Eu deixei uma pergunta no bloco anterior. Doutor Eduardo Bandeira de Mello, o senhor falou no bloco anterior sobre gestão, da importância de se fazer uma boa gestão para botar a ordem no caixa da Prefeitura, que tem já um rombo previsto de 4 bilhões em 2019, e não se sabe qual é o tamanho desse buraco em 2020. Muito bem, eu deixei a pergunta. Bom, colocada a ordem na casa, organizado o caixa da Prefeitura, organizadas as finanças da Prefeitura, qual seria o próximo passo? Qual seria a natureza de um hipotético governo Bandeira de Mello? Seria
uma revolução na educação pública? Seria uma transformação na saúde pública? Enfim, qual seria o foco de seu governo caso o senhor vença as eleições? Ricardo, a gestão vai entrar aí também, tá? Nos setores sociais básicos. Tá? Então, é claro que arrumamos a casa, arrumamos as finanças da prefeitura, aí isso não é feito simplesmente para a gente ficar mais rico, para ficar com caixa maior, é feito para aplicar, né, nos setores sociais básicos, que são todos esses que você citou aí: educação, saúde, transporte urbano, assistência social. Então, e para você gerir bem todas essas atividades, você vai ter que ter os mesmos princípios e valores, ou seja, gestão adequada, né, não permitir desvio ético. Mas, para responder muito objetivamente a sua pergunta, né, eu diria que a Prefeitura do Rio de Janeiro hoje vai mal em todas essas áreas, né, e está sendo... isso daí está sendo objeto de avaliações e tal, e a gente está vendo aí o que a população tem se queixado. Eu acho que saúde é uma questão fundamental, principalmente porque a gente está saindo, né, espero que a gente esteja saindo em algum momento, né, a vacina está aparecendo aí, né, da maior pandemia, né, da maior crise de saúde pública, eu diria que é a maior crise que nós vivemos aí há muito tempo. Eu, pelo menos, né, não sou nenhuma criança e não vivi nada parecido com isso. Então, a saúde vai nos requerer muita atenção. Agora, eu diria para você o seguinte: a saúde não é um fim em si mesmo, né? A gente precisa trabalhar para que os cariocas tenham saúde de qualidade, né? E aí, para isso, nós vamos ter que recuperar o que foi perdido na área de atenção básica, né? Porque o foco na atenção básica é fundamental para que se tenha um bom sistema de saúde. Isso não é uma constatação brasileira, né? Várias cidades, vários países do mundo tratam a sua saúde dessa maneira, com foco na atenção básica, né? E você viu que nessa administração aí do prefeito Crivella, a atenção básica, que chegou a atingir mais de 70% da população, hoje está a menos de 50%. Tá? E isso daí nós vamos conseguir basicamente com gestão do que já existe. Não se pretende fazer nenhum... Como é que o senhor classifica a gestão do prefeito Crivella? O prefeito Crivella, que fez uma campanha toda voltada à hipotética proposta de cuidar das pessoas, no entanto, falhou muito na questão da saúde. E, na pandemia, ele até, comparativamente com o governador Witzel, conseguiu fazer alguma coisa, nada que seja extraordinário, mas pelo menos avançou mais do que o governador. E, enfim, qual é a sua visão global, primeiro, da gestão da saúde municipal e, segundo, do próprio governo? Quer dizer, que tipo de nota o senhor dá ao prefeito Crivella? Não acho da nota, não, mas eu acho que a população está dando, né, a nota, a população está avaliando, né? E eu acho que ele vai mal em todas as áreas, não só na saúde. Tá? Mas, nesse caso daí da saúde, principalmente no caso da gestão da pandemia, eu acho que nós estamos todos estarrecidos. E aí não é só a administração municipal, né? A estadual, a federal. Como é que a gente, passando por uma situação que é comparável a uma situação de guerra, teríamos que estar todos unidos, né? E para enfrentar vamos dizer, o inimigo comum? Então, essa situação que nós estamos vivendo agora, ela deveria requerer um esforço assim de entendimento, de colaboração, passar por cima de vaidades pessoais, de interesses políticos. Infelizmente, o que a gente está vendo é uma briga, né, exatamente motivada por interesses políticos. Essa balbúrdia que passa o Brasil por conta do coronavírus, sem nenhuma sincronia entre o governo estadual, com a prefeitura, com o presidente Bolsonaro, estimulando desde o início contra o isolamento social, produziu aí 100 mil mortes no Brasil. Só na cidade do Rio de Janeiro nós temos 8 mil mortes. No estado do Rio de Janeiro, 13 mil mortes. Comparativamente, vamos à Argentina, doutor Eduardo Bandeira de Mello, que com
tudo bem, um quarto da população brasileira, com 50 milhões de habitantes, tem 3 mil mortes. Quer dizer, a cidade do Rio de Janeiro tem 8 mil mortes, o Estado tem 13 mil mortes. Quer dizer, a Argentina, com 50 milhões de habitantes, tem 3 mil mortes, o que prova que houve aqui realmente uma irresponsabilidade criminosa no trato da pandemia, não é, doutor Eduardo? Exatamente. Eu acho principalmente essa questão da falta de entendimento. Eu não sei se eu sou uma pessoa que não tenho muita experiência na política, né? Estou entrando na política já depois de velho, mas para mim é impensável que numa situação dessas que nós nunca vivemos, né? Que é comparável a uma guerra, que não tenha havido união entre as três instâncias de poder. É claro que, em alguns casos, a gente vê o interesse individual, a vaidade prevalecendo, o interesse político, mas até interesses econômicos subalternos a gente viu nessa história. Né? Aquele tipo, né? É guerra, é pandemia, não sei o quê, eu vou aproveitar para ganhar um dinheirinho aí. Esse tipo de coisa tem que ser muito bem apurado. Deu, perfeitamente. Eu vou fazer mais um intervalo e voltamos em um minuto com o pré-candidato da Rede à Prefeitura do Rio, Eduardo Bandeira de Mello, que é ex-presidente do Flamengo, e parte para essa campanha já desse patamar de ex-presidente do Flamengo, o que lhe dá nas pesquisas uma boa indicação, já parte aí com 6, 7, 8%, a depender da sondagem feita pelos institutos de pesquisa, e, portanto, traz uma expectativa grande em torno da sua candidatura. Nós vamos voltar a essa questão no próximo bloco. O Jogo do Poder volta já já. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o pré-candidato da Rede à Prefeitura do Rio, Eduardo Bandeira de Mello. Doutor Eduardo, nós temos um outro ponto, que é um ponto fulcral, também básico, da administração pública, que é a educação pública. O Rio de Janeiro tinha uma história que foi iniciada por Darcy Ribeiro e por Brizola de transformação nos paradigmas da administração pública. Aqui se iniciou o ensino de tempo integral, vislumbrado por Darcy Ribeiro através dos Brizolões, que durante muito tempo foi condenado, criticado, e hoje é uma unanimidade a ideia de que se deva implantar a educação em tempo integral. Muito bem. De lá para cá, só piorou. De lá para cá, a situação só se agravou. Os administradores públicos, por picuinha, por, enfim, falta de capacidade, por visão estreita, rasteira, abandonaram os projetos de educação de tempo integral, especialmente os brizolões. E hoje o resultado está aí. Baixos indicadores no Enem, baixos indicadores no IDEB, ou seja, o Rio de Janeiro está quase que na lanterninha da educação no Brasil, e especialmente a cidade do Rio de Janeiro. Como mudar isso, secretário? Que tipo de projeto o senhor tem para alterar essa situação que, em tempos atrás, há mais de 30 anos atrás, com Brizola, parecia que estava mudando para muito melhor e no correr do tempo, vimos que não foi isso. Ricardo, você sabe por que os políticos não dão a importância devida à educação? Que, para mim, é o assunto mais importante da administração, não é municipal, não, nem estadual, é federal. Eu acho que a educação de hoje é a tecnologia de amanhã. Isso daí é uma vergonha, né, o que a gente faz com relação à nossa educação, e as avaliações estão aí para comprovar. Mas sabe por que isso daí não acontece? Porque educação é um investimento de longo prazo. Você não colhe os resultados no seu mandato. Então, assim, saúde, nós estávamos conversando ainda há pouco aí, é um assunto super importante. Né? Agora, a saúde, como eu falei, não é um fim em si mesmo. Você não precisa. A saúde é uma coisa que tem que se resolver no curto prazo, porque no longo prazo você morre se você não tiver saúde. Então, é uma coisa que se resolve com gestão, se resolve com honestidade, né? Se resolve com transparência, com informatização, mas tem que ser resolvido no curto prazo. Agora, educação, a gente não tem como sonhar, né? Resolver, passar
a educação do Rio de Janeiro se transforme numa educação de altíssima qualidade, né, num horizonte de um mandato. Você tem que investir pesado, né, e não ter a vaidade de querer aparecer, né, não ter problemas em deixar o mérito dos seus sucessores, né? Aliás, isso aconteceu no Flamengo, né? Mas a educação, eu diria para você que ela tem que começar bem lá atrás, né? Tem que começar na barriga da mamãe, tem que começar na hora que a criança nasce, né? Entre 0 e 3 anos de idade é que a criança é formada, que o cérebro da criança é formado. Se ela não tiver uma atenção adequada, se ela não for muito bem tratada nessa fase da vida, isso vai se refletir depois na alfabetização, que é um problema sério também, né, em todo o ensino fundamental, que é a responsabilidade da prefeitura. Para você ter uma ideia, hoje você tem, entre 0 e 3 anos de idade, você tem cerca de 300 mil crianças no Rio de Janeiro. Dessas 300 mil crianças, você tem 60 mil só que têm vagas, né, em creches municipais. Se você somar as creches conveniadas, você vai aí para 80 e poucas mil, né? E se somar as pessoas que têm condições de pagar uma creche particular, você chega a 120 mil. Você está muito distante, né? E creche, né? Tem que ser, como a educação é a prioridade fundamental, a creche, né? A educação infantil, ela tem que ser prioridade dentro da prioridade. Então, você pode ter certeza que o dinheirinho que sobrar, que a gente conseguir economizar, nós vamos investir, né, em educação e vamos investir nesse menino que está nascendo agora, né, que ele só vai ser entregue ao Estado, né, ao ensino médio, daqui a 14, 15 anos, se não tiver repetência. E os nossos planos para a educação infantil envolvem, inclusive, né, uma garantia de renda para as famílias que têm crianças entre 0 e 3 anos. Isso tudo está sendo planilhado lá pela nossa equipe. Você pode ter certeza que vem coisa muito boa aí. Tá? E com relação ao restante, né, porque também, de 3 anos para frente, a criança continua nossa, né, até os 14, 15. Tá? A alfabetização é um absurdo que a criança do Rio de Janeiro hoje chegue à 3ª série sem saber ler e escrever corretamente, sem fazer contas elementares de matemática. Isso é uma coisa que a gente resolve e não precisa investir em obra, né? Não precisa contratar empreiteira, você resolve com gestão. E esse tem que ser um problema de todos nós. A criança, né, tem que ser alfabetizada na 1ª série. E daí para frente você tem uma série de coisas que você tem que trabalhar também, né? Inclusive para evitar evasão, né, para que você consiga, né, é claro que eu concordo inteiramente com você que o ideal seria a gente ter educação em tempo integral, né, como foi idealizado lá atrás pelo Darcy Ribeiro, pelo governador Brizola, né? Isso daí, inclusive, é uma lei que, a rigor, em 2020, a gente já deveria estar com 100% de educação integral. É claro que é impossível, mas esse tem que ser o nosso norte. Mas, enquanto a gente não chegar lá, nós temos que trabalhar a educação mesmo em tempo parcial, tá? E aí trabalhando com atividades no contraturno, né? Na área de esporte, na área de arte e tal, né? E que isso tudo pode ajudar, né, a criança, né, o menino a não ter tentações indevidas. Mas o ideal é que a gente chegue, o menino que a gente vai pegar nascendo em 2021, ele tem que ser entregue ao governo do Estado 15 anos depois, em 2036, 2035, 2036, sabendo resolver equações de segundo grau, sabendo resolver produtos notáveis, tendo noções muito boas de história, geografia, ciência, sabendo ler e interpretar qualquer texto, já tendo algum domínio de língua estrangeira. Agora, isso é uma coisa de longo prazo. Por isso que os políticos brasileiros não dão atenção a isso. Tá? É como no futebol, a categoria de base. Não vamos falar de futebol, não. Tá? Mas você pode ter certeza que a educação está no meu sangue. Eu, inclusive, sou casado com uma professora municipal aposentada e, se isso não for minha prioridade, eu vou ter problema aqui em casa também.
Doutor Eduardo Bandeira de Mello, como é que o senhor vê, agora falando um pouco de política, esse movimento do prefeito Marcelo Crivella de aproximação com o presidente Bolsonaro? Porque há meses atrás, ou um ano atrás, dada a situação complicada da gestão do prefeito Marcelo Crivella, acreditava-se que as chances de reeleição do prefeito eram baixas por conta da pequena entrega de sua administração. A administração se perdeu, não houve realmente um resultado eficaz na ponta, e isso tirou a esperança das pessoas que o apoiaram e tal, e ele estaria realmente inviabilizado eleitoralmente. Bom, mas ele fez uma aproximação com o presidente Bolsonaro. E a família do presidente Bolsonaro, inclusive o vereador Carlos, se encontra afiliado ao Republicanos, que é o partido do prefeito. Daí se supor que haja uma confluência de forças aí para apoiá-lo nessa eleição. O senhor acha que esse apoio do Bolsonaro, ainda que não seja um apoio direto, explícito, mas o apoio da família, a participação da família, pode dar ao prefeito algum tipo de vitalidade e colocá-lo novamente no jogo? Olha, eu acho que sim, eu acho que ele deve estar fazendo essa avaliação porque, ainda que ele não seja um bom prefeito, eu acho que ele entende, né, de estratégia política, né, tanto que ele chegou aonde chegou. E acho que essa questão a gente tem que deixar para o eleitor avaliar. Tá? Então, eu acho que quem for votar lá em 15 de novembro é que vai ter que avaliar se deve votar no atual prefeito, se deve votar em outro candidato, vai avaliar as alianças, vai avaliar os apoios, né? E eu estou absolutamente tranquilo quanto a isso, né? Eu acho que a gente tem que sempre agir pela própria cabeça, né? E apresentar o nosso projeto, e se ele for o escolhido, ótimo, né? Tenho certeza que a população não vai se arrepender. Vou fazer um novo intervalo e vou deixar uma pergunta no ar. Qual é, de maneira sintética e direta, qual é a sua avaliação sobre a administração do presidente Bolsonaro e a sua avaliação em relação à administração do governador Wilson Witzel? O Crivella o senhor já falou. Voltamos em um minuto com o Jogo do Poder, hoje com o pré-candidato da Rede, Eduardo Bandeira de Mello, pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro. Jogo do Poder, recebendo hoje o pré-candidato da Rede à Prefeitura do Rio, Eduardo Bandeira de Mello. Eu deixei uma pergunta. Qual é a avaliação, de modo sintético, do pré-candidato a respeito do presidente Bolsonaro e a respeito do governador Witzel? Até porque, caso o senhor venha assumir, o senhor vai ter que conviver com o presidente Bolsonaro e com o governador Witzel. Eu quero saber se o senhor apoia, se o senhor concorda, se o senhor subscreve e avaliza o que tem sido feito no governo federal e no governo do Estado. Olha, Ricardo, você falou uma coisa que é fundamental, né? Eu vou ter que conviver com os dois, tá? Isso daí é inescapável, né? E essa convivência vai ter que se dar levando em conta os interesses da população do Rio, tá? Então, independente de eu ter uma boa avaliação, né, do governador Witzel, do presidente Bolsonaro, se eu votei nele, se eu não votei e tal, eu vou ter que conviver com eles. Tá? E isso daí vai ser feito, né, da melhor maneira possível, institucional, levando em consideração todos os interesses, os legítimos interesses da população. Eu espero que a recíproca seja verdadeira, né? Quando eu for bater lá no governo estadual, no governo federal, para alguma demanda da população, que, né, eles também considerem que estão falando, né, não com a pessoa física, né, que pode ou não ter alinhamento, né, com afinidade com eles, mas que eles considerem que estão tratando com o representante, né, da população do Rio de Janeiro. Mas não vou fugir da bola dividida, não. Eu acho que o governador Witzel está sendo avaliado, né, por todos nós, e principalmente por conta do que vem acontecendo na pandemia. Eu acho que tudo isso que está acontecendo com relação à saúde, as pessoas, né, que estão respondendo inquéritos, que já foram, inclusive, presas, né, tudo isso está deixando em nós
uma sensação assim de realmente nós não fomos bem tratados nessa história. Aí eu espero, né, ele ainda tem, se não acontecer nada diferente, né, mais 2 anos pela frente, né, de mandato, 2 anos que coincidirão com os meus primeiros 2 anos, se eu conseguir chegar lá, né, e, como eu falei, pretendo ter uma relação com ele. O presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro é a mesma coisa, teria que ter com ele uma relação institucional a melhor possível, afinal de contas, né, inclusive a cidade dele, né? Eu acho que o governo Bolsonaro tem alguns, se você for separar assim, áreas de atuação, tem alguns ministros que eu acho que estão funcionando bem. A ministra Tereza Cristina, da Agricultura, né? Eu acho que é uma ministra que é responsável, que está conduzindo bem a questão do agronegócio. O ministro Tarcísio, da Infraestrutura, não conheço pessoalmente, mas várias pessoas me disseram que tem muita competência. Agora, evidentemente que eu sou da rede de sustentabilidade, né? Eu me considero um ambientalista, eu não posso concordar de forma alguma com o que está sendo feito no Ministério do Meio Ambiente, né? No Ministério das Relações Exteriores, por exemplo. O Ministério da Educação acabou de trocar, né? Mas era um problema sério também. Então, eu acho que nós temos que ter uma avaliação imparcial, né? Nada pessoal contra ninguém, e na hora que eu chegar lá, eu espero que, da minha parte, pode ter certeza que vai haver espírito público, né, para superar qualquer diferença em relação em benefício da população do Rio. E eu não tenho razões para duvidar que vai haver também, do lado de lá, a mesma coisa. Eduardo Bandeira de Mello, o seu partido, a Rede, anunciou, juntamente com o PDT, uma aliança, uma aproximação entre o PDT e a Rede. O PDT lançou a deputada Marta Rocha como pré-candidata, a Rede lançou o senhor como pré-candidato. Aquela unidade anunciada pressupõe que alguém vai ter que abrir mão da sua candidatura, porque, enfim, se vai haver unidade no primeiro turno, alguém terá de abrir mão. Isso pode ser acordado agora em setembro, no mês que vem. A pergunta que se impõe é a seguinte: qual é o critério para se abrir mão? Quem estiver na frente abre mão para o outro, é isso na pesquisa? É isso que foi acordado? O senhor ratifica esse acordo nos termos que eu estou colocando, ou é outra coisa, ou é diferente? Enfim, qual é a situação, doutor Eduardo Bandeira de Mello? Bom, Ricardo, a aliança não é só Rede PDT, envolve o PSB também. Também o PSB. Então, o PSB não vai estar na chapa. Não vai lançar candidatura, por isso que eu acabei esquecendo do PSB, porque o PSB não vai mesmo lançar candidatura e vai apoiar quem resultar dessa composição entre nomes do PDT e da Rede, né? Foi uma atitude bonita, né? Um partido da dimensão do PSB, né? Bom, mas com relação à cabeça de chapa, o que nós combinamos? O nosso interesse não é simplesmente figurar como candidato, né, para cumprir tabela. Nosso interesse é ganhar a eleição, ir para o segundo turno e ganhar o segundo turno. Então, o que nós combinamos, e eu confio plenamente, né, nas boas intenções e na sinceridade das pessoas do PDT e do PSB, da deputada Marta Rocha, do presidente Lula, do presidente Siqueira, do deputado Molon, é que quem tiver mais chance de chegar ao segundo turno e ganhar a prefeitura vai ser apoiado pelo outro. Então, quando chegar ali perto da convenção, nós vamos apurar isso de alguma maneira que vai ser acordada entre os 3 partidos também. Isso eu acho que pode se resolver através de pesquisa, não necessariamente a pesquisa que sai no jornal, mas pode ser uma pesquisa encomendada pelos 3 partidos para avaliar, né, rejeição, para avaliar intenção de votos, né, simulações de segundo turno, por exemplo. Mas tudo isso vai ser combinado por nós, mas, assim, combinados entre cavalheiros e entre pessoas que querem o melhor para o Rio. Eu estou absolutamente à vontade, né, nessa aliança, porque eu falo por mim, falo pela deputada Marta também, o nosso objetivo não é satisfazer nenhum tipo de vaidade pessoal. Nosso objetivo é chegar lá na Prefeitura do Rio, né, e tentar
tirar o Rio dessa situação, né? Interromper esse processo de decadência a que nós nos referimos aí no primeiro bloco. Tá? Então, acho que o pessoal pode esperar aí que vem coisa boa aí. O senhor, então, continua conversando, continua negociando com a rede, continua negociando com o PSB, com o PDT, na formatação dessa unidade, dessa aliança. Essa unidade desses três partidos pré-candidatos tem alguma vinculação com um projeto nacional também, que estaria sendo posto em prática pelas três legendas, ou é uma unidade mais específica só do Rio de Janeiro? Bom, eu trato mais da questão do Rio de Janeiro, mas é claro que existe, né, um alinhamento no plano nacional também, né, até porque os líderes nacionais desses três partidos, eles conversam, se dão muito bem, e se pode até projetar alguma coisa para 2022, né, embora 2022 ainda esteja muito longe. Tá? Mas eu não participo dessas negociações no plano nacional, mas eu acho que faz todo sentido. Afinal de contas, são partidos progressistas, né, que não são exatamente iguais, né, têm suas diferenças, por isso mesmo que são partidos diferentes, né, mas que têm um alinhamento em uma série de questões. Eu acho que o atual momento, né, pressupõe assim a união das forças democráticas. Né? Acho, inclusive, isso foi noticiado na época que nós anunciamos a frente não está fechada. Tá? Nós podemos ainda conversar, né, com outros partidos, com outras lideranças, e com certeza acho que isso vai ser muito bom. Pré-candidato Eduardo Bandeira de Melo, estamos encerrando o programa e eu queria deixar uma última pergunta. Certamente numa comunidade do Rio de Janeiro, na favela da Maré, ou na Vila Kennedy, tem uma pessoa, uma eleitora desesperançosa com a situação do Estado do Rio de Janeiro, desesperançosa com a situação da Prefeitura do Rio, tentando buscar um nome, tentando reencontrar a esperança em torno de algum projeto. A essa pessoa, a essa moradora, a essa carioca, que tipo de palavra o senhor tem para convencê-la de que o senhor representa, nesse momento, a melhor alternativa entre os pré-candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro? Bom, gostaria de dizer para essa moradora, né? Você colocou muito bem aí no feminino, né? Porque... eu falei moradora, mas pode ser um morador também. Sim, não, mas vamos falar para as moradoras, né? Sim. Vamos falar para... Em um minuto que nós temos para se esgotando. Isso, não, vamos falar para essas mães, para essas avós aí que estão na Maré, que estão na Vila Kennedy, né, e que estão sofrendo porque estão vendo seus filhos e netos, né, caminhando, né, para uma situação muito difícil por conta da decadência da cidade. Né, e a decadência da cidade, que não é só econômica, ela se reflete na saúde, na educação. Tá? Então, eu acho que, como eu falei aqui das creches, tá, eu fico imaginando, né, o sofrimento que as mães, que as avós estão passando hoje porque não conseguem colocar os filhos, né, para ter uma educação, para serem bem atendidos nas creches. Né? Você viu o déficit que nós temos aí com relação ao atendimento nas creches, e mais do que o déficit, não tem uma avaliação nenhuma. Né? Aquelas 60 mil, né, 80 e poucos mil considerados conveniados, né, a gente não sabe qual é a qualidade desse atendimento, porque a Prefeitura tem um instrumento excelente de avaliação de políticas públicas, que é o Instituto Pereira Passos, e não é usado. Tá? Então, eu queria falar para essa mãe, para essa avó, que ela pode ficar tranquila, né, que pelo menos não vai faltar carinho, não vão faltar boas intenções, não vou fazer promessas falsas, né, não vou prometer o que eu não posso cumprir, mas ela pode ter certeza que ela vai encontrar alguém que vai, vamos dizer, comprar o barulho dela. Perfeito. E os meninos vão ser muito bem atendidos. Muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer enorme recebê-lo nessa noite aqui no Jogo do Poder.